E falando nisso, Leandro, o que você acha que é uma divisão boa de grupo ABC, um ABCDE? O que você acha que é legal para um natural? Então, a gente vê muito o pessoal falando assim, o natural tem que treinar mais frequente. Não é verdade. Até porque se a recuperação do hormonizado é melhor, como é que eu vou treinar natural mais frequente? Qual que é o sentido? Faria sentido se o hormonizado treinasse mais frequente. Sim, porque recupera mais rápido. Recupera mais rápido. Tá pronto para Assim outra. como a gente vê, sei lá, vários atletas treinando costas 2, 3 vezes por semana, dependendo da modalidade. A gente vê o cara também. dividindo o ombro em 3, porque ele tem recuperação. O cara divide perna em 2. Então isso tudo faz sentido. Agora, para um natural, eu prefiro, tá? Eu prefiro para a maior parte deles uma frequência menor. Eu gosto de trabalhar com uma margem de erro de overtraining para menos, não para mais. Porque se o cara, vamos supor que em 5 dias ele estava recuperado para treinar peito de novo, mas ele treinou em 7, tudo bem. Agora, se eu programei para ele treinar peito em 3 dias e ele estava recuperado em 4, eu ferrei com tudo. Então eu prefiro, por exemplo, um ABCDE, um ABCD, um ABCDF. Mas se o cara for mais iniciante, ele tem que ter um aprendizado motor primeiro. Sim. Então ele precisa de mais frequência, isso é fato. Por isso que o iniciante ele treina tipo full body 3 vezes por semana, ele treina AB 3x às vezes, né? AB, porque ele precisa repetir mais vezes, né? O cara que é iniciante, se ele fizer, por exemplo, supino na segunda-feira, sei lá, se ele fizer um treino de peito, e ele faz lá 16 séries de supino, 16 séries de peito, 10 repetições, então ele faz 160 repetições de exercício de peitoral na semana. Se ele fizer por exemplo, um full body e fazer, ao invés de 4 de 10, fazer, por exemplo, 4 de 20, trabalhar com repetições maiores e fazer mais vezes na semana, ao invés de fazer 160 repetições, ele faz, por exemplo, 300 repetições na semana. Ele vai aprender muito mais rápido. Então o iniciante ele treina mais frequente, isso é fato. Mas vamos entender aqui que o cara já saiu do iniciante, ele é um intermediário avançado, ele já tem uma boa conexão de peso que está na barra com a musculatura dele. Um ABCD, um ABCDE, vai muito bem. Eu gosto de usar ABC2X. Na verdade, eu gosto de usar, às vezes, um grupo muscular 2 vezes por semana. Quando às vezes eu trabalho, por exemplo, já atendi alguns. Garçom, por exemplo. Garçom é foda, porque ele anda o dia inteiro. E se ele treinar a perna 1 vez por semana, acaba. O cara fala, não consigo trabalhar, velho. Já passei por isso, já trabalhei de garçom. Mas você trabalha de garçom, verdade. Foda. Não é foda? Puta que Então pariu. assim, aí você fala, pô, ao invés de eu fazer perna 1 vez por semana com esse cara, eu vou fazer 2 de um treino um pouco mais light. E aí as dores não vão acontecer tanto, né? Mas eu não vou treinar posterior e anterior. Não, eu vou treinar perna completa e perna completa. Mas aí eu faço um treino menos um treino menos volumoso. Aí vai melhor. E tem outras profissões também, por exemplo, já tem de baterista. Que aí o cara tá lá direto. Então, pô, o cara não pode estar com os braços cansados. Então eu tenho que fazer uma divisão que é mais bem pensado. Mas aí são particularidades, né? E pro natural que, por exemplo, ele quer corrigir um ponto fraco, você acha que, por exemplo, aumentar a frequência naquele músculo Sim. é uma solução também ou ele não tem esse luxo? Não, acho sim. Só que o que eu vejo? O cara fala assim, legal. Vou treinar então tudo 1 vez por semana e, sei lá. Peito, vamos supor. 2 vezes por semana. Beleza. Só que o cara fala assim, então, mas eu tenho o peito fraco, eu tenho um pouquinho do antebraço fraco, um pouquinho da panturrilha. Aí o cara mete 3. Então ele fala, vou fazer peito 2 vezes por semana, antebraço 2 vezes por semana. Aí fica muito, né? Como que eu gosto de fazer? Precisa melhorar peito e antebraço? Beleza. Então, numa semana a gente vai fazer peito 2 vezes por semana e na outra antebraço 2 vezes. Tá. Depois peito 2 vezes, depois antebraço 2 vezes. E aí eu sempre vou dando... Então, aí a galera, sempre quando eu falo isso, dá risada. Eu dou um cacete maior e depois descansa, dando cacete em outro lugar. Aí, não quero ser seu aluno, Gano. Tudo bem. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então eu vou revezando, né? E se for 3 músculos, reveza em 3 semanas. Pô, mas aí vai demorar muito. Sim, mas os 3 vão ao mesmo tempo. O peito te incomoda muito, então vamos focar só no peito, depois só no antebraço. É uma opção também. Mas eu gosto mais de ir mesclando. Normalmente, né? Normalmente.